Capítulo 946. Rota cênica. A estrada costeira. Aquela coisa maldita. Sun-Yi estava, é claro, ciente de que viajar pela estrada era uma opção. Uma opção incrível, mesmo considerando que a rodovia era larga, plana, mantida em boas condições, e se estendia a maior parte do caminho até o extremo norte do centro antártico, enquanto contornava toda a massa terrestre entre as montanhas e o oceano. Mas esse era exatamente o problema. Construído ao longo da costa, estava muito perto da água e totalmente exposto. Aqui nas montanhas, eles estavam escondidos da maioria das criaturas de pesadelos à espreita pelo terreno e podiam usá-lo em proveito próprio. Lá fora, na costa, nada os protegeria das hordas de abominações, tanto em terra quanto nas que se escondiam sob as ondas. O sargento Jerry e os outros sobreviventes do comboio inicial muito maior poderiam atestar os horrores da estrada costeira. Eles mal haviam escapado uma vez, perdendo a maioria dos transportes e todos os membros de sua escolta ao Akene no processo. De fato, o soldado parecia incrivelmente tenso com a sugestão de Luster. Com todo o respeito, você não sabe do que está falando. Aquele lugar é uma armadilha mortal. Um punhado de nós conseguiu sobreviver a uma viagem mais curta pela estrada do que o que você está propondo, e até isso foi por algum milagre. Luster arranhou a parte de trás da cabeça. Sim, mas sua situação naquela época era diferente. Jerry franziu a testa. Como assim? O jovem olhou para ele com surpresa. Quero dizer, não é óbvio? Você não tinha o capitão com você. Apóstrofo. O que? Sun-Yi olhou para Luster por alguns momentos, pasmo. O tolo finalmente perdeu a cabeça. No entanto, a reação do sargento Jerry à resposta ridícula estava fora de sua expectativa. Em vez de zombar de Luster, o soldado olhou para baixo e limpou a garganta com vergonha. Bem, isso é verdade, de fato. Sun-Yi piscou algumas vezes. Obrigado pelo voto de confiança, mas não sou um milagreiro. Também tenho medo da estrada costeira. Havia uma razão pela qual ele havia escolhido uma jornada muito mais longa e muito mais árdua pelas montanhas, afinal. Mesmo que a rodovia oferecesse um caminho conveniente para seu destino, ela corria um risco muito maior de encontrar algo que nenhum deles estava preparado para lidar. De hordas de criaturas de pesadelos semelhantes à nuvem devoradora ao terror condenado que massacrou todas as almas vivas da Lu-49, a inúmeros outros horrores que ninguém conhecia. Mesmo encontrar um titã não estava fora de questão. A besta de inverno estava sendo contida em algum lugar no norte por Saint Tiris, mas a localização da monstruosidade que o comando do exército havia designado como Golias era atualmente desconhecida. Nada estava impedindo o bastardo de aparecer no momento em que o comboio ficou preso ao ar livre. Contudo, viajar pelas montanhas se mostrou muito mais perigoso do que Sun-Yi havia previsto, apesar de seu hábito de sempre esperar o pior. Até agora, ele havia conseguido liderar o comboio em praticamente todas as situações terríveis possíveis que eles deveriam evitar ao não escolher a estrada. Com o caminho à frente tão perto de ser intransitável e os transportes civis caindo aos pedaços nas estradas íngremes e não confiáveis, a rota mais perigosa estava começando a parecer cada vez mais atraente. Kim suspirou. Desculpa. Detesto concordar com a Luster. Mas existem cerca de 600 quilômetros entre nós e Erebusfield. Ou seja, se formos direto, é claro. Se tivermos que manobrar pelas montanhas e circular ao redor delas em busca de estradas aceitáveis, combatendo as criaturas do pesadelo à medida que avançamos, duvido que muitos de nós consigam. Ela suspirou e lançou um olhar hesitante para Sun-Yi. Se descermos a estrada costeira, no entanto, e formos a toda velocidade, podemos percorrer esses 600 quilômetros em questão de horas. Claro, esse é um risco enorme, mas não é um risco ainda maior avançar teimosamente pelas montanhas, se isso significa ficar na natureza por dias, talvez até mais semanas. Ensolarado. Kim estava certa. A estrada costeira era perigosa, mas também as montanhas. Eles estavam cheios de criaturas de pesadelos de todos os tipos e eram muito difíceis de navegar após o terremoto. Havia também a questão do tempo, da qual ninguém, exceto Sun-Yi, e talvez o professor, Obel, parecia estar ciente, pois não estavam olhando para o quadro geral. E a imagem maior, pelo que ele sabia, não parecia muito boa. O primeiro exército não estava conquistando vitórias contra a maré de abominações. Em vez disso, sua posição estava piorando gradualmente.
Aqueles dias e semanas adicionais que Kim mencionou foram muito mais importantes do que ela sabia, por mais de um motivo. DN. Onsun suspirou. No final, ambas as escolhas foram terríveis. Permanecer nas montanhas era um pouco mais seguro, mas também um pouco sem esperança. Tentar carregar a estrada costeira era muito mais perigoso, mas também oferecia uma chance muito mais realista de salvação. Era como rolar um dado. Apóstrofo. Sinto-me com sorte hoje. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo. Depois desativou a projeção e olhou para as pessoas reunidas na suíte de comando. Todo mundo ficou tenso, esperando ouvir sua decisão. Sun esfregou o rosto com cansaço. Prepare os veículos para dar tudo de si. Quero que eles consigam manter a velocidade máxima por pelo menos 6 horas sem diminuir a velocidade. Faça tudo o que puder. Não me importo se os transportes desmoronam completamente e explodem depois disso. Apenas certifique-se de que nada se quebre na estrada. De qualquer maneira, provavelmente será o último passeio deles, então. Prepare-se bem. Tomaremos a rota cênica ao longo da costa. Com isso, todos estavam subitamente extremamente ocupados. Preparar o comboio para uma carga de alta velocidade através da rodovia costeira não era uma tarefa pequena, especialmente considerando que provavelmente se tornaria uma batalha contínua. Ponto de interrogação. ND. Mediano. M. Sun era um dos poucos soldados que não tinha muito o que fazer, então ele simplesmente saiu e olhou para o céu noturno, com a lua cheia olhando para ele como um olho cego gigante. A poucos metros dele, o solitário dorminhoco do comboio estava ocupado aplicando Black Venom a quaisquer balas que os soldados do sargento Jerry tivessem deixado. Ele também estava fazendo o mesmo com as suas flechas. De repente, curioso, Sun chamou o jovem. Ei você! O que você acha? Nós vamos fazer isso. O dorminhoco olhou para ele com olhos arregalados. Aparentemente, ele não esperava ser abordado pelo capitão. Senhor? Sim, senhor. Sem dúvida, senhor. Sun riu. Esse é o espírito. Oh, certo. Eu queria perguntar, qual é o seu nome, afinal? O dorminhoco olhou para ele inexpressivamente por alguns momentos, depois olhou para baixo e sussurrou sob o nariz, caramba. Que diabos, sério. Ensolarado franzido. O que foi isso? O dorminhoco se encolheu. Oh. Desculpe, senhor. É só que... Eu já te disse meu nome, 20 vezes. É a minha falha, senhor. Todo mundo parece esquecer. Hã? Sun coçou a parte de trás da cabeça. Bem. Tudo bem. Como você era, então? Que fala estranha. Não é o pior de se ter, no entanto. Ele deixou o dorminhoco sozinho e seguiu em frente, parando em frente ao rinoceronte e olhando para o futuro. Então, ele começou a esticar os músculos. O caminho a seguir estava desolado e envolto na escuridão. Isso vai ser um passeio selvagem. Capítulo 947. Rodovia para o inferno. O pequeno comboio virou para o oeste, rolando por uma estrada estreita que descia das montanhas e finalmente encontrava a estrada costeira. O rinoceronte estava se movendo na frente da coluna, com 4 transportes civis restantes seguindo e os 3 veículos militares agredidos vigiando a retaguarda. Este foi o exército de cerco de Sun pelas próximas 6 horas. Os 3 veículos blindados à disposição do sargento Jerry ainda tinham alguma munição, apenas o suficiente para durar o resto do caminho até Erebus Field, desde que a carga pela estrada fosse tão terrível quanto Sun previa. Os transportes civis não eram apenas frágeis, mas também careciam de qualquer tipo de sistema de defesa integrado para afastar as criaturas de pesadelos que atacavam. No entanto, eles foram protegidos por algo muito mais letal, os irregulares. Samara já estava montando seu rifle em um ninho de armas improvisado no telhado do transporte mais à retaguarda. Para permitir ao atirador de elite despertado total liberdade na retirada de alvos à distância, Quentin estava ao seu lado, sua espada e escudo prontos para derrubar qualquer criatura de pesadelo que ousasse se aproximar demais. Kim estava no telhado do próximo veículo, com uma dúzia de revistas de rodadas carregadas preparadas com antecedência para sua carabina. O dorminhoco sem nome estava mantendo sua companhia com um arco e uma aljava de flechas envenenadas. Bailey e Donna estavam protegendo os 2 últimos transportes. Ambos tinham memórias capazes de ataques variados, mas nenhum deles era um atirador proficiente.
Seu principal trabalho era impedir que as abominações atacassem diretamente os refugiados. Portanto, sabendo que eles provavelmente teriam que se mover muito pelos telhados de seus veículos designados, os dois caças haviam negligenciado a modificação dos veículos com qualquer tipo de colocação de proteção. Todos os 4 transportes foram preparados para a carga, assim como os soldados puderam administrar. Havia placas de espigões de armadura e ligas soldadas nas laterais, bem como carneiros improvisados presos às frentes, em uma imitação pálida do rinoceronte. E, finalmente, havia o próprio APC pesado. Desde que Saint se foi, Sun-Yi estava sentado em seu telhado, segurando o arco-íris de Morgan em suas mãos. Apesar do uivo do vento frio, ele não sentiu frio. Alimentado pela adrenalina, seu corpo era englobado pelo aço opaco da cadeia desmorizante, o desejo morrendo escondido sob seu peitoral elegante. Ele estava pronto para a batalha. Atravesse a rodovia o mais rápido possível, matando qualquer coisa antes que ela tivesse a chance de se aproximar do comboio. Esse era o plano. Não que Sun-Yi realmente esperasse que tudo acontecesse de acordo com ele. Black e Abomination estavam correndo à frente da coluna, servindo como vanguarda e escoteiros, enquanto Nightmare ainda dormia nas profundezas de sua alma. O cortesão sombrio já estava suficientemente curado para ser convocado, mas Sun-Yi estava se segurando para chamá-lo até que as coisas inevitavelmente fossem para o sul. Que eles vão. Eu só sei que eles vão. Descender as montanhas era mais fácil do que tentar atravessá-las, por isso não demorou muito para que o comboio chegasse ao trecho final da estrada antes da estrada costeira. O terreno ficou muito mais suave e depois totalmente plano. Finalmente, os raios de luz do rinoceronte iluminaram a ampla extensão de concreto desgastado. E as ondas escuras subindo e caindo não muito atrás dele. A rodovia era larga o suficiente para 10 a.p.c.s do tamanho do rinoceronte dirigirem lado a lado, mas uma seção foi separada da via principal por uma barreira espessa. Atrás dela, mais próximo das encostas das montanhas, uma ferrovia se estendia ao norte e ao sul, destinada a transportar trens blindados através da massa terrestre. Isso ainda lhes deixava espaço suficiente para manobrar, mas também colocava o comboio mais perto do oceano. A lua cheia brilhava no céu negro, afogando-se nas luzes ondulantes da aurora fantasmagórica. A estrada estava totalmente vazia e aquecida ao pálido luar. Tudo isso, as encostas escuras das montanhas, a ampla extensão da estrada e as ondas negras além dela, parecia sinistro, ameaçador e agorento. No entanto, Sun-Yi não teve tempo de apreciar o ambiente. Apóstrofo. Isso foi rápido. Algumas centenas de metros à frente, os dois Exus já haviam captado o cheiro das criaturas do pesadelo escondidas na escuridão. Infelizmente para eles, poucas coisas poderiam se esconder do olhar de Sun-Yi na escuridão da noite polar. Mesmo antes de Abomination ter a chance de atacar as formas escuras colocadas na estrada, uma flecha preta caiu do céu, perfurando a cabeça. Pelo menos Sun-Yi pensou que era a cabeça de uma centopeia monstruosa que parecia estar descansando no concreto. Você matou uma besta acordada. Um momento depois, as poderosas mandíbulas do eco se amontoaram na carapaça quitinosa de uma abominação diferente, enquanto Black pulou na terceira, tentando copiar o ataque feroz do cão maior. Uma segunda flecha o ajudou a terminar o trabalho. Sem desacelerar, o rinoceronte atravessou os cadáveres das enormes centopeias, rasgando-os e abrindo caminho para o resto do comboio. Sun-Yi sentiu a APC vibrando à medida que gradualmente ganhava cada vez mais velocidade. A rodovia costeira parecia estar em boa forma, apesar do recente terremoto, então nada os estava atrasando. Por enquanto, pelo menos, parecia que eles tinham a chance de chegar ao Erebus Fiel em tempo hábil. No entanto, ele já podia ver mais criaturas de pesadelos à distância, seus olhos frenéticos acendendo lentamente com chamas perigosas, enquanto as luzes e o barulho do comboio atraíam sua atenção. Também não havia formas claras se movendo nas encostas das montanhas, subindo da escuridão e começando a descer em direção à estrada para interceptar a coluna de veículos humanos. Muito mais perturbadoramente, as ondas negras continuaram a murmurar para a esquerda do comboio em alta velocidade enquanto atacavam continuamente a costa, indo e vindo sem mostrar nenhum sinal de uma ameaça angustiante escondida sob sua superfície escura. Essa falta de movimento encheu Sun-Yi de muito mais desconforto do que as silhuetas que se aproximavam rapidamente de abominações assassinas.
O que quer que seja que vai aparecer. Apenas apareça já. Não houve resposta. Gritando os dentes, Sun-Yi se afastou do oceano e levantou o arco. Capítulo 948, Jiri Marathon. Havia todos os tipos de criaturas de pesadelos que aparentemente decidiram tirar uma soneca na superfície plana de concreto da rodovia costeira. Serras bestiais abertas em rosnados viciosos, mandíbulas afiadas pingando saliva viscosa, garras irregulares, foices curvadas dos ossos e vários instrumentos da morte que Sun-Yi nem sabia descrever. Tudo estava voando em direção ao comboio, aproximando-se cada segundo. Quanto mais rápido os veículos se moviam, mais rápidas as abominações convergiam para eles. Danação! Sun-Yi estava de pé no telhado vibratório do rinoceronte, desenhando o arco-íris de Morgan uma e outra vez. Em pouco tempo, ele soltou uma verdadeira chuva de flechas, matando pelo menos uma dúzia das criaturas pesadelos que se aproximavam. Seus músculos já estavam protestando contra o ritmo implacável, mas aumentados com todas as 4 sombras. Sun-Yi sabia que poderia manter a mesma taxa de fogo por muito mais tempo. A batalha estava apenas começando, de qualquer maneira. Embora a coleção de monstros, correndo em direção ao comboio parecesse horrível e perigosa, esses eram apenas os resíduos da cadeia de pesadelos. Eles eram os retardatários solitários ou pequenos pacotes de abominações que haviam se separado de enxames e hordas maiores e, como tal, não representavam uma ameaça real. Por enquanto, eles também estavam atacando apenas a coluna pela frente. Muito em breve, Sun-Yi e seu povo seriam cercados e forçados a resistir a ataques de todas as direções. Para adiar isso, Samara finalmente abriu fogo. A maioria das criaturas de pesadelos na estrada foi obscurecida por ela pelos outros transportes e pela grande forma do rinoceronte, mas ela tinha um tiro claro nas encostas das montanhas e nas abominações que corriam pela superfície traiçoeira da pedra gelada para atacar o comboio pelo lado. Uma lesma brilhante brilhou no ar e uma das silhuetas distantes se rompeu, restos mutilados deslizando pela encosta íngreme. Mesmo antes do eco do primeiro tiro estrondoso se dissipar no ar frio, o poderoso rifle já estava zumbindo com lamentação elétrica mais uma vez, cobrando para cuspir outra rodada devastadora. Não sou rápido o suficiente para matar todos eles. Por enquanto, Sun-Yi estava conservando sua essência. Ele estava usando apenas um dos encantamentos ativos de seu poderoso arco, Soul Arrows, que não exigia muito. O desejo de morrer também estava inativo, por enquanto, já que ainda não havia a necessidade de desviar a atenção das abominações dos transportes civis. Ele considerou convocar a greve do trovão por um momento e decidiu contra. A carga deles em direção a Erebus Field seria uma maratona, não um sprint. Eles tinham que ser frugal com como gastar seu poder e recursos. Em vez de desperdiçar as criaturas pesadelos que se aproximavam com um raio, ele escolheu as mais ameaçadoras e concentrou-se em derrubar esses alvos de alta prioridade primeiro. A abominação mergulhou sem medo na massa de inimigos, destruindo-os com determinação implacável. Como havia muito poucas criaturas caídas entre essa primeira onda, a maioria era muito mais fraca que o eco maciço. Black, no entanto, corria o risco de ser morto se não tomar cuidado. O cão menor se separou e correu para a beira da estrada, concentrando-se em atacar os outliers da multidão que corria. Até agora tudo bem. Sun-Yi matou a maioria das criaturas de pesadelos que poderiam ameaçar seriamente o rinoceronte, mas naquele momento a APC já estava a apenas alguns metros da mais rápida das agressoras. Movendo-se em sua velocidade máxima, a enorme maioria do rinoceronte colidiu com a abominação pulmonar, praticamente pulverizando-a em uma nuvem de neblina carmesim. A segunda criatura caiu no concreto com uma flecha nos olhos e, em seguida, o comboio estava no meio da multidão desorganizada de criaturas de pesadelos. DN. Alguns deles foram rápidos o suficiente para mudar de direção e correr em direção aos transportes civis, os outros foram muito lentos e permitiram que a coluna passasse rapidamente, depois desperdiçaram segundos preciosos para parar, vire-se e corra para perseguir os veículos em alta velocidade. As torres dos veículos militares latiam, enviando balas envenenadas para as abominações que eram rápidas o suficiente para alcançá-las e ignorando o resto. Não era seu objetivo, nem era realista, abater todas as criaturas de pesadelos através de 600 quilômetros da estrada costeira, mas, novamente, não havia necessidade. Eles só tiveram que matar aqueles que o comboio não poderia superar.
Samara continuou a disparar seu rifle, optando por se concentrar nos alvos mais poderosos, assim como Sun-Ni. No próximo transporte civil, Kim estava usando sua carabina para cortar aqueles que conseguiam se aproximar da coluna, enquanto os Leper sem nome estava enviando uma flecha voando atrás da outra. Bailey estava usando um pequeno machado de arremesso que cortou terrivelmente as abominações e depois voltou magicamente para sua mão. Dorn estava armado com um conjunto de dardos de ferro que pareciam atingir muito mais do que deveriam, mesmo com sua força prodigiosa. O comboio cortou a primeira onda de criaturas de pesadelos, deixando corpos quebrados e cadáveres sangrando para trás. Seus defensores continuaram sua barragem, terminando as criaturas de pesadelos que agora estavam ganhando na coluna pelas costas. Sun-Ni girou, ombro e estremeceu um pouco, depois bateu outra flecha na corda do arco e congelou por um momento. Olhando para longe, ele tentou avaliar a situação. Seu rosto escureceu. Amaldiçoe. Algumas centenas de metros à frente, um riacho de criaturas de pesadelos estava derramando na estrada a partir da encosta da montanha. E cada vez mais longe, atrás deles, toda a largura da estrada era bloqueada por uma massa escura de corpos monstruosos. Desta vez, foi um enxame adequado. Um dos muitos que eles teriam que abrir caminho, provavelmente. Sun-Ni estudou o enxame por uma fração de segundo e depois olhou rapidamente para o oceano. Pelo menos as ondas escuras estavam calmas, por enquanto. Com um suspiro desdenhoso, ele enviou a flecha voando na direção da encosta da montanha e depois puxou seu arco novamente. Dessa vez, seus dedos foram iluminados pela luz furiosa de um raio enjaulado. Capítulo 949 – Matadouro em movimento. Assim que o greve do trovão brilhou na escuridão da noite polar e explodiu em arcos ofuscantes de eletricidade, dizimando o centro do enxame, Sun-Ni falou em seu dispositivo de comunicação, formação de cunha. Ele criou uma brecha no meio da massa de criaturas de pesadelos, mas não foi suficiente para abrir caminho através do bloqueio. Havia força de flanco saindo das montanhas para se preocupar também. As abominações já estavam correndo em direção ao comboio, pedaços de cimento quebrado voando por baixo de suas garras afiadas. O mais rápido e mais forte, no entanto, de repente desabou, uma flecha dourada perfurando sua garganta. Atrás do rinoceronte, 2 veículos militares e 2 transportes civis aceleraram e deixaram a coluna, assumindo posições nos 2 lados do comboio. De cima, teria aparecido uma cunha com o APC tomando o ponto, enquanto os outros 4 veículos formaram suas asas. O objetivo dessa formação era muito simples, com a forma maciça do rinoceronte não bloqueando mais a visão da estrada, os veículos militares e o despertado nos telhados dos 2 transportes civis estavam livres para atingir o enxame que se aproximava rapidamente. O rifle de Samara trovejou e a carabina de Kim rachou, enviando uma chuva de balas para a massa de abominações. 2 torres se juntaram à briga, abrindo caminho para o comboio atravessar. Sun-Ni continuou a soltar flecha após flecha, derrubando as criaturas de pesadelo mais ameaçadoras. Poucos momentos antes de a coluna chegar ao enxame, os 4 veículos voltaram e retornaram às suas posições, se escondendo atrás da maior parte do rinoceronte em alta velocidade. Aqui vamos nós. O carneiro da APC mergulhou na massa de corpos, mortos e vivos, com um estremecimento violento. Pedaços de carne voaram para o lado enquanto seguiam uma trilha sangrenta pela multidão de criaturas de pesadelos, permitindo que o resto do comboio seguisse. Eles conseguiram. Mesmo que apenas. No entanto, nem tudo estava bem. Mais do que algumas abominações conseguiram atacar os veículos principais pelas laterais. 2 ou 3 estavam agarrados à frente do rinoceronte, e vários outros colidiram com os transportes civis de Bailey e Dorn. Suas garras já estavam rasgando a liga. O rinoceronte mais fortemente blindado recebeu algumas cicatrizes feias, mas ainda estava segurando. Sun-Ni rapidamente fez sua reverência, terminando os passageiros indesejados. Atrás dele, Bailey correu em direção à beira do telhado do transporte e bateu com seu machado, rompendo o membro da abominação antes que ele tivesse a chance de rasgar a placa de armadura improvisada e permitir que a besta subisse para dentro. Havia uma criatura de pesadelo do outro lado do transporte, mas seu corpo havia sido pego pelas espigas soldadas ao longo da estrutura do veículo civil, portanto, não conseguiu rasgar o casco antes que um dos dardos de Dorn o derrubasse. O próprio homem gigante lidou com uma abominação que saltou em seus transportes,
puxando-a para o meio do salto com sua capacidade de espectro. A criatura atingiu a superfície de cimento da estrada em vez de esmagar a lateral do veículo e foi prontamente esmagada por suas rodas. O peso do transporte carregado com quase 100 pessoas não foi suficiente para matar um monstro despertado. No entanto, embora tenha sido gravemente ferido, a abominação ainda tentava se levantar. Antes que pudesse, o próximo transporte rolou sobre ele, depois para o próximo, terminando a vida da criatura em uma série de flexões doentias. Apenas alguns momentos depois de colidir com o enxame, o comboio terminou. As torres dos veículos militares se viraram instantaneamente, desencadeando uma enxurrada de balas no mais rápido de perseguir as criaturas de pesadelos. As rodadas de Tungsteno de Samara e as flechas de Sunni cuidavam do mais resiliente dos inimigos, enquanto Kim estava recarregando apressadamente sua carabina. O dorminhoco sem nome quase esvaziou a aljava, então estava ocupado convocando as flechas gastas para trás. O enxame fino estava ficando para trás. Mas já havia novos inimigos aparecendo da escuridão à frente. Deixando sair um suspiro frustrado, Sunni girou para enfrentar o norte e novamente fez seu arco. Isso vai envelhecer, rápido. Cercado por derramamento de sangue, o comboio continuou a devorar quilômetros enquanto atravessava a ampla estrada. A batalha nunca realmente parou, em vez disso, se estendendo para um matadouro contínuo e em movimento. Mesmo que não houvesse muitas criaturas de pesadelos perto da costa no início, as luzes e o ruído da coluna de carregamento se misturavam com o cheiro de sangue fresco, atraindo cada vez mais deles das montanhas. Tudo o que mudou foi a intensidade do combate. Às vezes, os defensores do comboio só tinham que repelir multidões desorganizadas de lutadores, matando-os antes que as abominações pudessem lançar um ataque aos veículos. Às vezes, um verdadeiro enxame aparecia para bloquear a estrada, forçando-os a abrir caminho, sofrendo pequenos danos e tentando desesperadamente impedir que qualquer coisa chegasse aos refugiados. Apesar de tudo, os veículos estavam em boa forma para permanecer operacionais. Por enquanto, o rinoceronte estava coberto de cicatrizes e seu carneiro, assim como toda a seção frontal, ficou liso de sangue, fazendo com que parecesse uma máquina infernal de carnificina mórbida. Os transportes civis tinham pedaços de carne presos em seus espinhos, com sulcos profundos deixados para trás pelas garras das abominações que decoravam seus lados. Os barris das torres nos veículos militares estavam brilhando em vermelho, fumegando quando a escuridão da noite polar os esfriou. As pessoas estavam começando a se cansar, mas, preparadas para dar tudo de si para chegar ao destino, continuaram a desempenhar suas funções com firme determinação. A estrada em si também estava mudando. Quanto mais ao norte eles se moviam, mais criaturas de pesadelos e mais sinais de danos sofridos havia. Rachaduras largas apareceram no concreto, e a coluna teve que manobrar em torno de veículos quebrados e carcaças de abominações maciças de tempos em tempos. Este último foi pego até os ossos por outros monstros. Matar os inimigos antes de chegarem à coluna estava ficando cada vez mais difícil por causa desses obstáculos. Em algum momento, Sunni ficou tenso ao perceber uma obstrução especialmente problemática que bloqueava a estrada à frente. Seu rosto escureceu. E agora? Capítulo 950. Descarrilado. Ainda a alguma distância do comboio, toda a largura da rodovia foi bloqueada por algo que parecia uma parede alta de liga. Estava cercado por uma cena de puro caos, com pedaços de metal rasgados e pedaços maciços de concreto deitados na estrada em uma bagunça caótica. Sunni fez uma careta, tentando entender o que viu. Depois de 1 ou 2 segundos, ele proferiu uma maldição silenciosa. À frente deles, a barreira entre a via e a ferrovia foi despedaçada. O objeto que ele pensava ser uma parede de liga leve era na verdade o teto de um vagão de trem deitado de lado. Um dos gigantes blindados deve ter sido descarrilado aqui em algum momento no passado, transformando uma seção inteira da estrada em um pesadelo de concreto quebrado e liga mutilada. Danação. Sunni já havia pilotado um trem blindado uma vez antes, então sabia o quão temíveis eram essas fortalezas em movimento. O que poderia ter destruído um animal de liga assim? Ele não tinha certeza de que um terremoto seria suficiente para atrapalhar um deles, mesmo que fosse a teoria mais razoável que ele tivesse. De qualquer forma, Sunni teve problemas mais prementes do que adivinhar o destino do trem acidentado. O comboio não foi autorizado a desacelerar.
O equilíbrio frágil que eles foram capazes de criar dependia da suposição de que a coluna continuaria em movimento. Se eles perdessem velocidade ou, pior ainda, fossem forçados a parar, não haveria escapatória da morte. Eles simplesmente se afogariam em criaturas de pesadelos. Sam e Quentin fazem os ecos voltarem ao rinoceronte. Então, ele fechou os olhos por um momento e avançou com seus sentidos. Depois de se tornar um mestre antes de vir para a Antártica, Sun-Yi não recebeu oportunidades para testar os limites da manifestação das sombras em combate. Agora, ele sabia que sua capacidade acendida era mais poderosa do que ele pensava. Então, ele iria recorrer a ela novamente. Antes que o comboio chegasse aos destroços, as sombras da encosta da montanha ganhavam vida e fluíam para frente, formando longos tentáculos. Esses tentáculos rasgaram a liga da carruagem capotada, agarrando-a depois puxaram a estrutura maciça para o lado. Um som ensurdecedor de sucata de metal contra concreto encheu o ar. Vamos. Vamos lá. A carruagem foi movida apenas o suficiente para criar uma abertura para o rinoceronte que se aproximava. A APC pulverizou vários pedaços da barreira de concreto com seu ariete, limpando a estrada, depois manobrou para o lado e passou pela estrutura de liga, mutilada. Atrás dela, a rodovia revelou-se em péssimas condições, por isso foi preciso muita habilidade para navegar no rinoceronte além da bagunça do metal quebrado. Luster era apenas o homem para fazê-lo, no entanto. Ele evitou magistralmente todos os obstáculos sérios e percorreu aqueles que poderiam ser destruídos sem nunca desacelerar. O restante dos veículos não era tão grande quanto o APC, por isso não era muito difícil para eles seguirem. Várias abominações rastejaram dos destroços para atacar o comboio, mas foram rapidamente perfuradas por flechas e balas envenenadas. Logo, o comboio deixou o campo de detritos. Mas, em vez de ficar aliviado, Sun-Yi apenas cerrou os dentes. Obscurecido pelos restos do trem blindado, havia outro enxame de criaturas de pesadelos pela frente, este muito maior e perigoso do que todos os anteriores. Pior ainda, já que eles estavam atrasados para descobri-lo, não havia muito tempo para diminuir as abominações com ataques de longo alcance. O comboio estava sob ameaça real. Droga! Sun-Yi olhou brevemente para o arco preto em suas mãos, sabendo que apenas seu poder não seria suficiente, desta vez. A situação foi terrível. O que significava que era hora de chamar a cavalaria.dn. Ele considerou convocar Nightmare perto do rinoceronte e pular com estilo na cela do telhado, como havia visto heróis legais fazendo em Webtoons, mas depois decidiu contra esses teatros. Não era que Sun-Yi não fosse capaz de pousar nas costas de um cavalo galopando de um veículo em movimento. Era apenas que a cela de Nightmare era uma memória, e teve que ser içado no corcel preto à mão cada vez que era convocado. A essa altura, Sun-Yi era capaz de andar a cavalo sem sela, mas usar qualquer tipo de arma corpo a corpo sem estribos estava mais ou menos fora de questão. Os estribos eram essenciais para o combate montado, por mais insignificantes que parecessem. Ele suspirou. Acho que não sou legal. Com isso, Sun-Yi convocou Nightmare diretamente para o telhado do rinoceronte, invocando simultaneamente o pecado do consolo e a cela, muito cara. Logo, o temível garanhão preto estava parado na frente dele, ansioso por chamas carmesim ferozes queimando em seus olhos. Pesadelo rosnou, revelando duas fileiras de presas de metal que se assemelhavam às de um lobo. Parecia que ele dormia bastante e agora se esforçava para destruir algumas abominações. O luar brilhava na superfície escura dos chifres de adamantina do Corsair. Não se preocupe. Você terá a chance de se enfurecer em apenas alguns momentos. Sun-Yi rapidamente colocou a cela nas costas da Zibelina, prendendo-a no lugar. Naquele momento, o rifle de Samara latiu, enviando uma rodada brilhante piscando na escuridão. Um coro de uivos bestiais foi a resposta. Ele amaldiçoou, agarrou o punho do pecado do solo e pulou na cela. Sun-Yi fechou os olhos por um momento, sentindo sussurros insidiosos assaltando sua mente. Hoje, eles pareciam especialmente claros. Ele respirou fundo, depois olhou para frente e enviou Nightmare carregando. O corcel preto avançou, pulando do telhado do rinoceronte em um arco alto. Dentro da APC, Luster se encolheu quando cascos de adamantina trovejaram logo acima de sua cabeça e depois estendeu o pescoço para olhar para a forma rápida do corcel saltitante. Ah, que diabos!
Ele parou por um momento e depois acrescentou com uma voz sufocada. Maldito majestoso. Despencando em direção à massa de abominações, Sun lhe agarrou o punho do pecado do Solace com mais força e derramou essência no desejo morrendo, ativando seu único encantamento. Vamos ensinar a esses bastardos o significado do verdadeiro medo, pesadelo.